Item 4 da pauta, página 52. Projeto de Decreto Legislativo 787 de 2009. Não terminativa a matéria, obriga as concessionárias de energia elétrica a instalarem, sem ônus adicional, relógios de dupla tarifação para produtores rurais. O senador Magno Malta é o autor. Senadora Cátia Abreu, relatora, apresenta voto favorável nos termos do substitutivo. Conceda a palavra à sua excelência, senadora do PMDB, Cátia Abreu. Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar a Magno Malta pela autoria deste importante projeto para os irrigantes do Brasil e para os produtores aquícolas. O PDS número 787 de 2009 visa a suspensão da aplicação do artigo 4º da Resolução Normativa número 207, de 9 de janeiro de 2006, da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Ao sustar a aplicação do dispositivo citado, por consequência, a proposição obriga as empresas concessionárias da distribuição de energia elétrica a instalar, sem ônus adicional, relógios de dupla tarifação para produtores rurais. A resolução normativa de que trata o PDS em questão estabelece os procedimentos para aplicação de descontos especiais na tarifa de fornecimento relativa ao consumo de energia elétrica nas atividades de irrigação e aquicultura. Ou seja, quem quiser ter o desconto na tarifa precisa ter 2 relógios de tarifação. E a lei manda dizer que a empresa de energia que tem que instalar esse relógio de tarifação para que o produtor possa ter o seu desconto. Ainda assim, não nos parece razoável o dispositivo número 4º da Resolução Normativa número 207 da ANEEL. A ANEEL está legislando acima da lei. Segundo o dispositivo, os custos referentes à instalação dos equipamentos necessários para a medição e controle de energia e, portanto, para a aplicação de descontos especiais na tarifa referente ao consumo nas atividades de irrigação e aquicultura, são de responsabilidade do consumidor interessado. Quer dizer, a lei manda o concessionário aplicar o relógio, o segundo relógio de tarifação especial. A ANEEL veste a roupa de congressista e legisla dizendo que, para os produtores rurais, não. Para os irrigantes e produtores aquícolas, produtores de peixe, em tanque, rede, em tanque escavado, eles precisam pagar o seu relógio de tarifação. Quer dizer, a ANEEL indevidamente impõe aos produtores rurais um custo que, se for colocado em lei, tudo bem. Vamos prejudicar os produtores em lei, mas a ANEEL não tem o direito de prejudicar os produtores rurais através de uma resolução. Neste contexto, a justificação apresentada no PDS de número 787 de 2009 realça o caráter reparador da proposição. O autor considera que, ao exigir que irrigantes e aquicultores paguem pelo medidor, o artigo 4º da Resolução Normativa número 207 da ANEEL prejudica os produtores rurais, sobretudo aqueles que não conseguem pagar pelos relógios de dupla tarifação. Estamos de acordo com tais ponderações. A justificação enfatiza ainda que, embora o artigo 25 da Lei número 10.438 de 2002 permita que seja concedido desconto às unidades consumidoras classificadas na classe rural, em nenhum momento a ANEEL é autorizada a transferir o ônus da instalação do equipamento de medição para o consumidor produtor rural. Efetivamente, o dispositivo citado restringe-se a estabelecer o horário compreendido entre 21h30 e 6 da manhã do dia seguinte para a concessão do desconto. Ou seja, a ANEEL pode estabelecer o horário que o produtor vai usar o equipamento de irrigação para receber o desconto, que é durante toda a noite até a madrugada. Isso é uma regulação. Isso é função da agência reguladora. Agora, colocar que nós, os produtores, precisam pagar o relógio tarifador, sendo que a lei diz o contrário, nós achamos, como nós pagamos atualmente. No fato, o artigo 4º da resolução
normativa número 207 da ANEEL exorbita as competências do órgão regulador, conforme apresentado na justificativa do PDS, mas não autoriza a ANEEL a transferir para o consumidor o ônus da instalação do respectivo equipamento de medição. O PDS número 787, ao estabelecer a sustação dos efeitos desse dispositivo, por consequência, conforme já apontado, obriga as concessionárias a instalar sem qualquer ônus adicional os medidores de dupla tarifação para os irrigantes e aquicultores. Entretanto, a proposição não provocará alterações expressivas nas tarifas cobradas por uma determinada concessionária ou permissionária, que inclusive pode não possuir qualquer projeto de irrigação ou de aquicultura em sua rede, ainda que não seja nulo. Este repasse deverá situar-se em uma faixa de impacto muito pouco significativo sobre as tarifas. Portanto, no mérito, a proposição mostra-se adequada no sentido de fazer prevalecer o espírito da Lei 10.438 de 2002. Não há sustentação razoável para uma medida que prejudica os produtores rurais. A constitucionalidade da proposição é assegurada pelo dispositivo no artigo 49, inciso 5º da Constituição, que define a competência exclusiva do Congresso Nacional para sustar os atos do Poder Executivo, e não uma agência reguladora, que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Cabe observar que durante a tramitação nesta Casa deste PDS de autoria de Magno Malta, a resolução normativa número 207 de 2006 foi revogada pelo artigo 226 da resolução normativa número 410. Então, nós só estamos adaptando porque uma foi suprimida e outra foi instalada. Todavia, o caput e o parágrafo 1º, com a retificação feita pela resolução normativa 418 de 2010, não deixa dúvidas quanto a quem a agência atribui responsabilidade pelos custos dos equipamentos. Ou seja, a resolução foi modificada, mas manteve o artigo que obriga os produtores rurais a pagar e comprar o relógio medidor da tarifa especial. O texto do artigo estabelece que tanto o medidor quanto os demais equipamentos de medição devem ser fornecidos e instalados pela distribuidora, às suas expensas, exceto quanto previsto contrário à legislação específica. Como se vê, mantém-se na norma infralegal dispositivo semelhante ao que originalmente se procurava sustar pelo meio do PDS 787 de 2009. Portanto, o dispositivo a ser sustado pelo PDS, sob análise, precisa ser atualizado. Em face do exposto, o voto é pela aprovação do PDS, número 787 de 2009, na forma do seguinte substitutivo. Ficam sustados, parágrafo 1º, ficam sustados os efeitos do parágrafo 1º do artigo 73 da Resolução Normativa 419, de 9 de setembro de 2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Esse decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Eu queria apenas informar aos colegas senadores e senadoras que 86% dos produtores rurais do país são pequenos produtores. Os grandes produtores, que têm uma condição financeira melhor, é claro que já compraram os seus medidores para terem os seus benefícios, mas os pequenos produtores e médios, a grande maioria não consegue comprar e instalar esse medidor, porque a aquicultura no país é uma atividade quase que 90% de pequenos produtores, com lâmina d'água com menos de 1 hectare de tamanho, quer seja num lago, numa represa artificial, quer seja num tanque escavado ou quer seja num tanque-rede dentro de um lago artificial de uma usina hidrelétrica. Então, os produtores aquícolas, eles são pequenos produtores, com raríssimas exceções, são grandes produtores no país, mas, infelizmente, nós ainda não temos produção suficiente no país. Nós somos importadores de peixe. Temos 12% da água doce do planeta e importamos peixe de vários países asiáticos. E nós precisamos estimular os usos dos parques aquícolas numa infinidade de usinas hidrelétricas que durante 15 anos não foram instalados, e eu quero fazer justiça ao ministro
Crivella, que após a sua ida ao Ministério, um Ministério que nunca tinha feito justiça à sua criação, o ministro Crivella está licitando todas as áreas aquícolas do país, como fez no Tocantins, para que os pequenos produtores tenham, para pequenos produtores e grandes empresas, os parques separados nas licitações, e isso vai estimular o aumento de produção. E os irrigantes... É uma excelente oportunidade de renda. Exatamente, é um excelente... para aqueles que se interessam em iniciar uma atividade no setor agropecuário, eu informo que o melhor plano de negócios hoje no mundo agropecuário é peixe. Segundo lugar, plantio de florestas. Mas, ainda voltando para a irrigação, nós temos 30 milhões de hectares irrigáveis no país, que poderão ser irrigados. Nós só irrigamos 5 milhões de hectares. E o nosso projeto é dobrar essa quantia de 5 milhões para 10 milhões de hectares nos próximos 10 anos, porque é a forma de você fazer produção sustentável sem precisar de desmatar. Então, se nós precisamos nos conter e contentar com os espaços abertos que temos hoje, nós temos que usar de tecnologia e inovação para tirar mais do mesmo lugar. E a irrigação é um caminho para isso. Numa área irrigada, eu posso fazer 3 safras anuais, como já fazemos em algumas partes do Brasil. 3 safras por ano no mesmo espaço de chão, com frutas, com grãos, intercalando inclusive a pecuária, como é feito em vários lugares do estado de Mato Grosso. Então eu peço a todos que nós possamos dar a oportunidade aos pequenos produtores também de produzir mais no mesmo espaço de chão e fazer a concessionária cumprir com a sua obrigação legal, que instale o medidor para os produtores rurais, irrigantes e aquícolas, como manda o figurino da lei, e que a senhora ANEEL não legisle em lugar de senador e deputado pelo Congresso Nacional. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra em discussão o projeto, com a palavra pela ordem, senador Luiz Henrique, depois senador Cássio Cunha Lima. Eu quero cumprimentar a senadora Cátia Abreu, seu parecer, e só queria fazer alguns adendos importantes. Em Santa Catarina, 2/3 dos agricultores têm propriedade até um módulo rural. E a medida de até 4 módulos rurais atinge praticamente mais de 90% dos produtores rurais catarinenses. Por outro lado, o Estado está dividido, nós dividimos na implantação do programa Microbacias, o Estado está dividido em 950 microbacias, onde há um potencial para a piscicultura, para a aquicultura, para as atividades aquícolas fantásticas. E este ônus imposto pela ANEEL efetivamente tem que ser afastado. Parabéns a Vossa Excelência pelo seu relatório, votarei com entusiasmo a favor. Esse projeto estava desde 2009 tramitando na casa. Senador Cássio Cunha Lima, de senador Álvaro Dias. Senhor presidente, senador Oswaldo. Senhoras e senhores senadores, apenas eu gostaria de obter da parte da senadora Cátia um esclarecimento pelo nível de conhecimento. Bom dia, senador Magno. Não, a transparência dele, ele imagina que é de vidro. Ele é iluminado, mas não é tão... Não, apenas uma Quero dúvida que eu gostaria de obter. Não é aniversário de Magno Malta hoje, então ele fique quieto, né? Fale como puder. Usando o adágio popular, de que não há almoço de graça, apenas a indagação se há estudos em relação ao impacto da obrigatoriedade das concessionárias em instalar os medidores, já que elas não vão individualmente arcar com essa despesa. Elas poderão, creio eu, numa lógica de economia de mercado, de um país capitalista, repassar isso para o conjunto dos consumidores. Alguém vai pagar essa conta. Não serão, naturalmente, as empresas concessionárias que irão arcar
com essa despesa, dependendo do volume do investimento que seja exigido para a instalação dos medidores específicos para os produtores. A pergunta que faço é se Vossa Excelência tem a clareza do tamanho desse investimento que representará para o setor como um todo a obrigatoriedade da aquisição e fornecimento gratuito a todos os produtores rurais desses duplos medidores, ou se eles estarão impactando naturalmente na tarifa do conjunto dos concessionários, ou melhor dizendo, dos consumidores das concessionárias de energia elétrica. É essa dúvida que tenho e gostaria de, se possível, dentro do seu nível de conhecimento, obter um esclarecimento sobre o tema. Posso responder, presidente? Posso responder? Responda ao senador Carlos. Senador, obrigada pela pergunta, mas neste caso específico, a Lei 10.438, de 26 de abril de 2002, já previa que esse duplo relógio para tarifação especial seria com ônus específico da concessionária de energia. Posteriormente, uma resolução da ANEEL que alterou uma lei aprovada por nós. Portanto, as concessionárias, quando aprovada essa lei, já estava previsto todo esse ônus, por isso não levantamos o impacto, porque estamos aqui discutindo o mérito de uma exigência legal alterada por uma resolução da ANEEL. Então, isso tudo já estava calculado quando a lei foi aprovada. Agora, a ANEEL não pode querer dar uma ajudazinha às concessionárias e expurgar os produtores rurais do que foi legalmente aprovado e entendido pelo Congresso Nacional de Direito. A pergunta... Eu não estou aqui dizendo que a ANEEL pode legislar em contradição ao que nós decidimos aqui. A pergunta que ficou sem resposta é qual o impacto disso para a economia brasileira. Eu respondo, senador, que neste caso nós nem nos preocupamos em levantar um impacto, porque inicialmente nós estamos discutindo o direito. O impacto, nesse momento, eu sei que tudo tem alguém que paga a conta, mas nesse momento nós estamos discutindo um direito legal de estar incluídos nesta norma. Então, a ANEEL com as concessionárias precisam fazer o cumprimento da lei. E as concessionárias não podem alterar a energia sem a regulamentação da ANEEL. Senador Álvaro Dias com a palavra. Senhor presidente, para discutir. Nada a acrescentar depois da exposição da Cátia Abreu, mas a necessidade de afirmar a nossa admiração pela forma entusiasmada com que defende os interesses dos agricultores brasileiros. É impossível votar contra qualquer proposta nesta casa que tenha como advogada na área da agricultura a senadora Cátia Abreu. Poucos entendem como ela. Poucos possuem a mesma experiência que ela possui no campo e todos nós nos submetemos às suas imposições sempre corretas. Mas eu quero dizer que no mês de julho tive a oportunidade também de visitar municípios do interior do Paraná e vi o entusiasmo de produtores rurais com esses tanques de peixe, com a utilização das águas, né, que no Paraná é uma generosidade de Deus, né, um estado privilegiado em matéria de águas, né, dos nossos rios, nossos lagos, enfim. E todas essas alternativas buscadas para estimular alternativas de produção agrícola são fundamentais para a subsistência da pequena propriedade rural e, sobretudo, para o impulso ao desenvolvimento do país, que tem sido sustentado basicamente, de forma especial, exponencial, pela agricultura. Portanto, parabéns a Cátia Abreu e o nosso voto, evidentemente, favorabilíssimo a essa proposta. A senadora Cátia Abreu conhece muito bem da matéria e quando recebe um projeto dessa natureza para relatar, é mesmo que está na área fazendo um gol sem goleiro. Senador Magno Malta, autor da proposta tão festejada nesse momento por justiça aos produtores rurais. Senador Vital do Rego, o Brasil que nos assiste, nobre, querida, inoxidável relatora, esse realmente é um dia significativo, feliz para mim, acho que mais feliz do que o dia do meu aniversário.
Em 2009, quando eu propus esse projeto, entendendo que a Anatel, e eu não sou filho do Cunha Lima da Paraíba, e não sou, mas entendendo que a Anatel estava querendo ser tiradentes com o pescoço dos outros. Gostou? Foi seu pai que inventou isso. Foi. Então, o pai dele inventa esses negócios, e nós que somos do Nordeste, cordel é nosso forte. A Anatel querendo ser tiradente com o pescoço dos outros e achando que nós íamos ficar dormindo, quando ela, com uma resolução, vilipendia uma lei votada por essa casa, onde está escrito que uma resolução atropela uma lei votada pelo colegiado de um parlamento. E a Anatel fez a sua graça com as concessionárias de telefonia no Brasil, que ganha horrores. E aí eu diria ao meu querido irmão Cássio Cunha Lima, nós não precisamos nem ver impacto. Se precisasse ver, não precisaria ver, diante do montante, do volume de dinheiro que essas concessionárias já receberam. Eu criei um impasse muito grande com eles na época da CPI da pedofilia, porque eles não queriam criar mecanismos para dar respostas urgentes, senadora Fátima Cátia Abreu, em caso de violência e de crime contra a criança. Eles queriam gastar 6 meses, 8 meses, como faziam, para depois dizer que, de forma seletiva, nada encontraram. Como você não encontra? Se a internet depende de linha telefônica, você tem o IP e você tem a região. Até que nós assinamos um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público e eles assinaram na marra. Quero louvar aqui que a TIM foi a primeira que veio. E a Telefônica fez um lobby grande junto com a Claro para não poder tomar as medidas, porque eles só querem ganhar. É aquele come-come da estrela, aquele bichinho que só o filho de rico tinha, lembra? Come-come da estrela? Eles são come-come da estrela. Só eles querem ganhar. Para tanto, nesse momento de hoje, histórico, significativo para os agricultores do Brasil, num Brasil que arrecada tanto, com tanto superávit primário, eu, se fosse a presidente Dilma, até no meu estado, se eu sou governador, você tirar 1 bilhão, lá no meu estado tem 6 bilhões, eu vi dizer que tem, né? Não dá nem tempo de gastar, porque só tem 9 meses de governador, 6 meses depois, a justiça não deixa, a lei não deixa mais, porque tem eleição, não é isso? Botar-se no banco para os pequenos agricultores do Brasil, do estado, e dizer assim, eles podem tomar esse dinheiro, volume de tanto pelo tamanho do sítiozinho dele, de um contrato só proibindo. É proibido confiscar a terra, é proibido ter avalista e é proibido pagar com dinheiro. Vai pagar com o que produziu para merenda escolar, para comida de presídio, sabe? Um país rico como o nosso. E nós dependemos dos nossos agricultores. Por isso, a mim, meu coração está feliz. Eu estou até com alegria nas pernas de ver esse projeto aprovado, que eu tinha perdido a esperança. Mas não é sem ter a intervenção de Deus que Vossa Excelência é da Paraíba e Vossa Excelência, como paraibano, não se acovardou, não se afrouxou, tirou o projeto e deu exatamente a quem deveria relatar, a senadora Cátia Abreu, para que nós pudéssemos comemorar hoje e dizer na Anatel, resolução não atropela a lei. Quem quer ser tiradente, ofereça seu próprio pescoço. Cada macaco no seu galho. Essa é sua? Essa é nova, né? Não é não. Dia Luiz, fica como a Dia Luiz. É mais velho que andar para frente essa. Fica como Dia Luiz. Oswaldo Sobrinho, senador querido. Obrigado, senhor presidente. Eu quero parabenizar a senadora Cátia, porque, na verdade, é uma medida que está sendo tomada para corrigir um erro, ou uma exorbitância, ou simplesmente pessoas acharem que são mais importantes do que a voz do povo, que é o Congresso Nacional, que é o Senado da República também. Portanto, nós que somos do meio rural, sabemos da importância desse relato seu para aqueles que trabalham, principalmente para o pequeno.
Mato Grosso hoje já desponta no Brasil como um dos maiores produtores de peixe e verdadeiramente essa medida, ou seja, voltar ao que a lei determina, eu acredito que é de grande alcance social. Portanto, parabenizo Vossa Excelência, que tem, na verdade, nos defendido sempre aqui do Congresso, do Senado da República, o meio rural, que dá comida para esse país, que mata a fome do mundo e que faz o equilíbrio na nossa balança de pagamentos. Portanto, isso aqui vem mais uma vez dar o incentivo, melhorar, dar condições para que possamos aumentar a nossa produção de peixe no Brasil. Parabenizo Vossa Excelência e pode ter certeza que todos que estão ouvindo hoje o Senado da República vão agradecer a Vossa Excelência. É de alto alcance, alto relevo social a sua matéria. Obrigado. Senador Pedro Taques, senador Sérgio Souza, para encerrarmos a discussão e devolvermos o relator e voltarmos à matéria. Senhor presidente, rapidamente, as agências elas têm o denominado síndrome de Pinochet. Elas querem regular sobre tudo, legislar sobre tudo e ofendem o que diz a lei. A lei 10.438, no seu artigo 14, diz, ao tratar da universalização do uso de energia elétrica, ressaltou que o atendimento seria sem ônus de qualquer espécie para o solicitante que possuir característica de enquadramento no grupo B, e é o caso. Portanto, o decreto legislativo, ao menos ao meu juízo, é um instrumento hábil para suspender esta aberração, que é a resolução revogando lei, que é as agências hoje no Brasil são useiro e vezeiro em fazer isso, viu? Alô? Oi. Sérgio Souza, com a palavra, senador. Senhor presidente, senhora senadora Cátia Abreu, relatora desse importante projeto, e autoria do senador Magno Malta. Em 2000 e, na verdade, este decreto, ele é de 2005, é isso? Está aqui. Ele traz a intenção do decreto legislativo é suspender o parágrafo 4º, o artigo 4º, de um decreto que regulamenta, na verdade, as formas de irrigação e na aquicultura. Nós sabemos que temos grandes desafios no Brasil, que é de transformar o Brasil não só um maior produtor de alimentos, mas também produzir com responsabilidade social, com responsabilidade ambiental, otimizando a nossa produtividade, sabendo utilizar as riquezas que nós temos sem degradar o meio ambiente. É importante a prática da irrigação, nós sabemos o quanto que isso aumenta a nossa produtividade. É importante a prática da aquicultura, pelos motivos já colocados aqui pela senadora Cátia Abreu, onde o Brasil ainda é importador de peixes, mesmo nós estando numa zona tropical de alta potencialidade de produtividade de peixes. No entanto, precisamos colocar incentivos. E os incentivos previstos pelo governo através desta portaria, ela é importante, aonde institui a prática dos incentivos para a irrigação e para a aquicultura. No entanto, impor ao produtor rural, especialmente aos pequenos, aos agricultores familiares, são esses que vão colocar lá na sua propriedade os pequenos tanques ou vão utilizar áreas já de alagados em tanques redes para cultivar este importante mecanismo de renda familiar. Então, senadora Cátia Abreu, quero parabenizar a Vossa Excelência pelo relatório, pelos argumentos, mas também parabenizar o senador Magno Malta pela iniciativa desse decreto legislativo, que é um instrumento apropriado para nós derrogarmos ou revogarmos decisões administrativas de outros poderes que necessitariam de alterações legais. Parabéns, obrigado. Devolvo a palavra à relatora ao terminar o período de discussão da matéria. Vamos votar. Eu quero parabenizar o senador Magno Malta e agradecer, em nome dos produtores rurais do país, pela CNA, a sua iniciativa. Agradecer Vital do Rego, que desde 2009 esse projeto está aqui, há 4 anos, e ele soube ter sensibilidade para colocar a urgência. Espero que os seus admiradores, eleitores da Paraíba, possam estar nos vendo agora. E todos os produtores também lhe agradecem pela sua pressa, pela sua diligência. Agradecer aos senadores, todos,
todos aqui que se manifestaram, especialmente Álvaro Dias, e dizer que realmente dá prazer em defender os produtores rurais, porque eu sinto a caixa de ressonância aqui no Congresso. Dificilmente, acho que não me lembro de nenhum episódio que os senadores tenham reprovado alguma iniciativa em prol dos produtores rurais. Sempre tivemos o apoio de todos os senadores para as questões agropecuárias do país. 80% do peixe consumido no mundo é produzido na Ásia, sendo que 60% apenas pela China. Nós temos que reverter esse quadro e nós temos condições de ser os maiores produtores de peixe do mundo, porque temos os melhores peixes, as melhores espécies. Chamo a atenção para isso, que cada senador da República possa estar atento ao licenciamento ambiental dos seus estados, pois esse é o ponto principal de que a piscicultura no Brasil não anda, que a piscicultura não cresce, é porque o licenciamento ambiental, os pequenos produtores não conseguem atender à demanda. No Tocantins, nós fizemos uma mudança na legislação tocantinense através da Assembleia Legislativa e simplificamos o licenciamento para os pequenos produtores. Especialmente, Cátia, me perdoa, quando se trata de licenciar a produção de híbridos, que fica muito mais complicado ainda. E os híbridos são muito produtivos e sob o controle de normas razoáveis e não inatingíveis, você tem uma produtividade muito maior. Exatamente. O senador Luísio Nunes Ferreira está coberto de razão e nós precisamos estar atentos. Os deputados estaduais são da maior importância para não deixar que nos estados criem os conaminhas para legislar no lugar dos deputados estaduais. Simplificação de licença para pequenos produtores. Isso é perfeitamente possível. Isso não significa que ele não poderá ser fiscalizado, que ele não poderá receber uma visita e se enquadrar dentro das normativas, corrigir erros cometidos, mas restringir e fazer com que o licenciamento seja de 100% dos pequenos produtores, isso é um absurdo e por isso, economicamente, nós somos importadores de peixe no país. Mais uma vez, muito obrigada a todos. Em votação a matéria. Senhores senadores e senadores que desejam aprová-la, permaneçam como se encontra. A matéria está aprovada. Coloque em urgência, em discussão a urgência, solicitada por essa presidência. Quero informar que o senador Renan Calheiros acabou de me comunicar que, aprovada a urgência, dará prioridade à pauta deste projeto. Em discussão a urgência. Não havendo que queira discutir, em votação. Aprovada a